Esse era eu do passado, em mais um dia comum, batendo a quarta bronha do dia. Naquela época, eu jamais imaginaria do que realmente é capaz de acontecer quando paramos de ejacular da maneira certa. Se você não ejacula na punheta, o seu corpo tem de, cara, eu preciso tornar esse cara um super-homem pra fazer ele usar. Já teve um tempo que eu fiquei 1 ano sem bater punheta. Você conseguiu, velho? Fiquei 1 ano sem bater punheta e era o tempo que eu mais produzi, o tempo que eu mais fui feliz. Vou tentar isso, cara. Agora, sabe quem faz retenção seminal? O Steve Jobs. O Steve Jobs fazia retenção seminal, é um dos exemplos. Várias pessoas faziam retenção seminal. O Nikola Tesla fazia retenção seminal. Cara. Então você fica mais forte, você fica mais ligeiro, você se sente melhor, você se sente mais bem, você cria melhor, tudo melhor. Embora 4 fosse a média, tudo na minha vida mudou no dia em que eu estava terminando de bater a 7ª. Naquela ocasião, eu tinha um encontro com uma linda mulher à noite. E o resultado das minhas ejaculações foi a maior vergonha que eu já passei na minha vida. Eu estava drenado, sem magnetismo, com um pânico social absurdo. Não tinha energia nem para conseguir abraçá-la direito. Tudo que eu queria era voltar para casa e me esconder debaixo do cobertor. Foi naquela mesma noite que, já de volta para casa, como se fosse uma resposta divina do universo à minha situação, eu conheci o movimento NoFap. E mesmo que aquelas pessoas não sabiam nem 1% do conhecimento que eu fui aprender depois, através de contatos diretos com grandes santos e yogis na Índia, naquela época, aquilo foi o primeiro passo para eu sair do poço de lama que eu estava. Ao invés de descabelar o palhaço de 4 a 7 vezes por dia, eu estava conseguindo me manter entre 3 a 4 dias sem ejacular. Porém, depois desse período, a minha energia sexual ficava insuportável. Eu ficava nervoso, agressivo e não conseguia me concentrar e nem ter o foco suficiente para trabalhar. Era como se um fogo ficasse preso nas minhas áreas genitais. Então, sempre que eu não aguentava mais, eu recaía e engatilhava a escopeta novamente. Foi então que eu resolvi ir além. Precisava aprender esse conhecimento direto da fonte. Com o dinheiro que havia juntado, fui para a Índia, aprender os segredos da retenção seminal diretamente com sadhus, yogis e grandes sábios daquela terra. O que eu aprendi nos 2 anos que passei naquele lugar foram os conhecimentos mais transformadores que eu poderia dar para qualquer pessoa que eu conheço. Eu mudei tanto que nem poderia me considerar que eu pertenço à mesma espécie humana. Era como se eu tivesse me tornando uma consciência totalmente mais poderosa, forte, próspera, inteligente, magnética e evoluída. Mas antes de te revelar exatamente o que eu aprendi, vou te contar o que aconteceu comigo quando eu voltei para o Brasil, para que você veja o quão poderoso dá para ser com a retenção seminal. Ao chegar ao Brasil, eu queria começar do zero a minha jornada de retenção seminal. Então, logo ao chegar, fui para o meu quarto e bati a minha última bronha. Só que agora, utilizando uma técnica que fazia tudo ser diferente. Nos 4 primeiros dias sem ejacular, se antes nesse período eu me excitava até com um reboco de parede, dessa vez eu estava totalmente em paz. Não tinha mais vontade de abrir sites de e nem mesmo ficar pensando em fazer safadezas com atrizes famosas. O que eu estava sentindo nesses primeiros dias era uma forte sensação que o meu corpo estava sendo recarregado para explodir em algo grandioso, algo que eu pressentia que mudaria minha vida para sempre. E o que era apenas uma sensação, no 10º dia, eu entrei no que as tradições antigas chamam de primeiro estágio. Depois de 10 dias sem ejacular, agora eu não sentia mais uma tensão nas minhas regiões genitais. Muito pelo contrário, estava sentindo uma força e disposição muito grande, como se o meu corpo tivesse finalmente começado a funcionar do jeito certo, como se eu tivesse começando a me aterrar na realidade. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava no agora, sem ficar remoendo o passado, sem ficar ansioso com o futuro. Eu estava presente. Meus sentidos ficaram mais vivos. A comida começou a ter mais sabor. As cores estavam mais vibrantes. O toque nas coisas parecia mais real. E o mais marcante foi a sensação de pertencimento. Era como se eu finalmente tivesse voltado para casa. Caminhar descalço na grama
me dava uma paz que nenhuma meditação do mundo tinha me dado antes. E o mais louco é que tudo isso era só o primeiro estágio. E eu tinha chegado nele com apenas 10 dias de retenção da ejaculação, fazendo a técnica de transmutação que eu vou te ensinar nesse vídeo. Com aproximadamente 20 dias, eu entrei no segundo estágio. A primeira coisa que eu notei foi uma explosão de criatividade. Ideias fluíam com facilidade. Vontade de criar, de produzir, de escrever, de botar para fora tudo que antes ficava preso na cabeça. A sensação era de que o meu cérebro estava com todos os canais ligados ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que isso acontecia, algo curioso também mudou. Minha presença começou a ser percebida de um jeito diferente. As pessoas me olhavam mais, prestavam atenção quando eu falava, se aproximavam como se tivessem atraídas por algo que nem eu sabia explicar. Era magnetismo puro. E minha energia sexual, que antes só queria descarregar no primeiro estímulo, agora estava agindo como um ímã de abundância. Comecei a atrair oportunidades, gente interessante, até dinheiro começou a aparecer de formas inesperadas. Mas o que mais me marcou nesse estágio foi redescobrir o prazer de simplesmente estar vivo. Tudo parecia ser um pequeno orgasmo. E aí, como se isso já não fosse suficiente, veio o terceiro estágio. Por volta de 30 dias, eu senti algo que eu nunca achei que seria possível. O prazer do orgasmo, que antes eu só sentia em uma pequena parte do corpo, e por apenas poucos segundos, agora estava direcionado para o prazer de simplesmente viver. É difícil de tentar explicar em palavras, e pode até parecer esquisito, mas é como se eu estivesse gozando 24 horas pela vida. Algo que eu já sentia com bem menos intensidade desde o 10º dia, chegava agora a um patamar inacreditavelmente prazeroso. Foi nesse mesmo período que eu quis experimentar como que seria ter uma relação sexual com 30 dias de retenção. Durante a relação, eu não iria ejacular, mas queria ver se durante o sexo algo diferente aconteceria. Por incrível que pareça, achar uma parceira foi a coisa mais fácil do mundo. Por estar com aquela energia transbordando, o magnetismo atraiu uma das mulheres mais lindas para minha cama. Durante o ato, nunca achei que aquilo seria possível, mas eu não precisava mais esperar aqueles míseros 6 segundos para sentir o prazer do orgasmo. Ele estava comigo o tempo todo, em todas as horas que eu conseguir me manter ativo. E o mesmo aconteceu com a minha parceira. O prazer que ela sentia não era apenas físico, mas todo um jogo energético invisível estava acontecendo ali. A mesma energia que eu sentia também estava sendo transmitido para ela, fazendo ela ter a melhor experiência que ela já tinha tido até então. E quando eu achei que não poderia ficar melhor, minha energia subiu ainda mais e atingiu o 4º estágio. No 4º estágio, depois de aproximadamente 45 dias, essa energia tinha subido para o próximo centro de força, conhecido nas tradições orientais como chakra cardíaco. Foi como se o meu coração tivesse sido aberto pela primeira vez. Um amor tão grande por mim mesmo, pela vida, pelos outros, que eu mal conseguia conter. A gratidão era tão grande em mim que essa energia começou a atrair todas as coisas que eu sempre quis. Com 60 dias, essa energia ativou o próximo centro de força, o chakra laríngeo. Esse chakra é conhecido por ser o centro da comunicação, da expressão e da verdade interior. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Não foi só a minha voz que mudou e se tornou mais cativante, quase hipnótica, mas era como se cada frase que eu falasse fosse um comando para o universo. Eu dizia e as pessoas faziam. Eu percebi que não estava apenas falando, eu estava moldando realidades pela vibração da minha voz. E essa influência não se limitava às pessoas. Situações inteiras começavam a se alinhar de acordo com o que eu verbalizava, como se minhas palavras abrissem caminhos invisíveis. Depois de 90 dias, eu entrei no 6º estágio. Foi nele que minha espiritualidade despertou. A energia subiu até o Ajna Chakra, o famoso terceiro olho, e eu comecei a enxergar o mundo espiritual. Nesse ponto, meus sonhos eram totalmente vívidos e lúcidos, onde eu conseguia até mesmo controlá-los e até manter uma vida dentro dos meus sonhos com a mesma vivacidade da vida real, onde lá eu poderia fazer literalmente todas as coisas que eu tinha vontade, sem nenhuma consequência.
e minha intuição se tornou totalmente precisa. Eu era capaz de prever eventos e saber exatamente o que ia acontecer com dias de antecedência. Foi então que finalmente, depois de 360 dias, aquela energia que foi transmutada chegou no 7º e último estágio, o chakra coronário. Não existe comparação para o que aconteceu nesse momento. É como se todo o meu ser tivesse se dissolvido e, ao mesmo tempo, se expandido para ocupar cada canto do universo. Não havia mais eu e o mundo, havia apenas um. A sensação era de estar conectado a uma fonte inesgotável de luz, amor e sabedoria. Algo tão intenso que nenhuma palavra humana pode traduzir. Mas perceba que para atingir todos esses estágios, eu apenas não parei de ejacular e pronto. Para que essa energia suba e desperte cada um desses centros de força do seu corpo, além da retenção da ejaculação, você precisa realizar a transmutação. E é exatamente isso que você irá aprender agora. Durante o tempo que eu passei na Índia, a primeira coisa que os mestres quiseram deixar claro foi o conceito de energia. Como você já deve saber, nosso corpo não é apenas carne e osso, mas um sistema dinâmico de forças invisíveis que influenciam diretamente nosso bem-estar físico, mental e espiritual. Essa energia vital já era conhecida há milênios por diversas tradições, recebendo diferentes nomes: Chi, na China, Prana na Índia, Ka, no Egito. Ela flui através de nós o tempo todo, mas a maioria das pessoas vive com esse fluxo desregulado, bloqueado, ou até mesmo desperdiçado sem nem perceber. E é aqui que entram os chakras. Os chakras são os centros energéticos do nosso corpo, como engrenagens que regulam o fluxo da energia vital. Cada um deles está associado a aspectos específicos da nossa vida: prazer, poder pessoal, amor, comunicação, intuição e conexão espiritual. Quando estão equilibrados, nos sentimos bem, com clareza mental, força física e emocional. Mas quando há bloqueios ou desequilíbrios, podem surgir inseguranças, doenças e até mesmo um senso de vazio existencial. Entre todos os chakras, existe um em particular que esconde um segredo milenar: o chakra base, ou Muladhara, localizado na base da coluna. Dentro dele, repousa uma força extremamente poderosa, mas adormecida na maioria das pessoas. Essa força é chamada de Kundalini. A Kundalini é descrita como uma serpente enrolada na base da coluna, aguardando o momento certo para despertar. Quando despertamos essa energia de forma consciente e controlada, ela sobe pela espinha, ativando cada chakra e expandindo nossa consciência. Esse processo traz uma revolução na maneira como pensamos, sentimos e vivemos. É um despertar espiritual intenso, quase como um orgasmo da alma, infinitas vezes mais prazeroso do que qualquer outra coisa que você já viveu. E é justamente na base da sua coluna onde encontramos o que será o responsável por toda a transmutação dessa energia em você, o chamado em diversas tradições como o músculo secreto do espírito. Se você simplesmente parar de ejacular sem contrair esse músculo, a sua energia sexual ficará acumulada apenas na sua região sexual, causando em você cada vez mais nervosismo, agressividade e falta de foco. Porém, quando você para de ejacular e contrai esse músculo da maneira certa, a sua energia sexual sobe pela sua coluna vertebral, passando por cada um desses 7 estágios que eu passei. E agora chegou a hora de você vivenciar o mesmo. Chega de procrastinação. Chega de postergar o seu verdadeiro potencial. A verdadeira mudança que você sempre desejou começa aqui e agora. Para isso, você irá aprender agora a usar um músculo que até então está atrofiado em seu corpo. Os antigos ensinamentos afirmam que fortalecer esse músculo aumenta a vitalidade, atrai prosperidade e principalmente proporciona o controle do orgasmo. Embora oculto, esse músculo já foi citado em textos bíblicos, em tradições tântricas, na antiga civilização grega ou até mesmo no Egito. Esse músculo se chama períneo. O períneo fica localizado na região entre os genitais e o ânus, e é como um interruptor oculto que controla a energia vital. Quando contraído de forma consciente, ele impede a ejaculação precoce
e redireciona a força sexual para dentro do corpo, transformando o prazer físico em energia espiritual. É exatamente esse músculo que, quando treinado, permite ao praticante prolongar o êxtase, circular a energia pela coluna e expandir a consciência. Em outras palavras, dominar o períneo é como aprender a abrir as comportas de uma represa. Em vez de desperdiçar a energia, você a armazena e a usa para criar vitalidade, espiritualidade e riqueza. E a boa notícia é que você pode sentir esse músculo agora mesmo. Quando estiver urinando, experimente interromper o fluxo de xixi no meio do caminho. Esse é o períneo em ação. Outro jeito simples é quando você precisa segurar um gás para não escapar em público. O músculo que você contrai é exatamente o mesmo. Com o músculo do espírito encontrado, vamos para a prática. Antes de começar a prática, eu gostaria de falar que essa é a versão que eu posso mostrar abertamente em um vídeo do YouTube. Se até algumas palavras eu precisei censurar, imagina isso. Então, se você gostaria de descobrir como essa prática funciona sem censura, para obter todos esses benefícios que eu tive, a solução que eu encontrei foi desenvolver ao longo de todos esses meses um super e-book que está aqui embaixo na descrição. Que assim como essa técnica, você encontrará todos os segredos mais profundos da energia sexual, desde os rituais sexuais secretos das bruxas que escandalizaram tanto a igreja da época, até poderosas práticas tântricas para você realizar sozinho ou acompanhado. É um material que vai transformar completamente a sua vida por um valor simbólico que é menos de 1% do valor que eu gastei para aprendê-los ao longo de todos esses anos. Então aproveite antes que a censura chegue por lá também. E agora vamos continuar com a versão da prática que pode ser vista por aqui. Vamos começar sentando em uma cadeira com as costas eretas e apoiando os 2 pés no chão, ou sentando no chão na posição de lótus, com as pernas cruzadas, de preferência com uma almofada sobre as nádegas. Apoie as mãos sobre as pernas sem cruzá-las. Se quiser, pode fechar os olhos. Quando estiver pronto para começar, contraia o períneo. Não prenda a respiração durante esse processo. Respire normalmente. Contraia então o músculo do períneo com toda a força que tiver e segure por 5 segundos. Depois relaxe. Repita e mantenha a contração pelo mesmo tempo. Quero que você adquira controle consciente sobre esse músculo. Agora, coloque o seu dedo indicador no topo da sua cabeça e pressione levemente a unha no centro do couro cabeludo. Isso vai marcar o ponto para você lembrar depois. Esse será o alvo, pois onde você coloca sua atenção, coloca também sua energia. Depois, coloque as mãos de volta sobre as pernas. Sem contrair nada, inspire lentamente pelo nariz e imagine o ar subindo do períneo. Imagine que está puxando energia por um tubo dentro da sua coluna, como se estivesse sugando um líquido por um canudo até o topo da cabeça. Quando você visualizar essa energia chegando no topo da sua cabeça, segure a respiração por cerca de 6 segundos, levando a sua atenção exatamente para onde estava o seu dedo. Depois, solte o ar e relaxe. Repita essa respiração pelo menos mais 12 vezes. Quando você faz essa poderosa técnica, extrai a energia sexual, a energia que você usa no orgasmo, e em vez de eliminá-la em forma de substância química, você a empurra coluna acima, como se sugasse o líquido com um canudo, e a libera no cérebro. Dessa forma, assim como um alquimista que transforma metais comuns em ouro, você transformará emoções autolimitadoras, como raiva, frustração, culpa, sofrimento, tristeza e medo, e as transforma em emoções elevadas, como amor, gratidão e alegria. Assim como abundância, invencibilidade, vontade inabalável, força e liberdade. E se você quiser ver essa técnica sem censura, assim como diversos outros rituais e práticas secretas que envolvem a energia sexual, não esqueça que o e-book está na descrição. Muito obrigado. E essa foi a minha contribuição.